Bem, espero que gostem do vídeo, deixem o like e se inscrevam no canal para apoiar. Quero tentar monetizar meu canal nesse ano, pois estou quase terminando a escola e quero tentar ganhar dinheiro com o YouTube, mas claro, terei que conseguir um trabalho para poder sobreviver, já que apesar dos vídeos irem bem, vou precisar de uma renda sustentável para viver bem. Mas enfim, chega de contar da minha vida pessoal, bora pro vídeo. Aviso: imagens, músicas e personagens não são de minha propriedade. A única coisa que me pertence é a história. Créditos a seus respectivos autores e criadores. E se eu reencarnasse em Boku no Hero como um simbionte? Capítulo prólogo: simbionte mais poderoso em um mundo de heróis. Podemos ver um garoto de 17 anos em um lugar que parecia ao espaço. O garoto parecia meio desanimado. Motivo: bem, nosso protagonista havia morrido após ter salvado a vida de uma pessoa que estava sendo assaltada. Apesar que não se foi sozinho, ele conseguiu levar o ladrão com ele, mas ele já estava naquele lugar há horas e nada acontecia, até que de repente um brilho cegador apareceu no lugar, o fazendo fechar os olhos, e depois que os abriu, ele olhou e percebeu que estava em uma cratera no chão cheia de fogo, e ao olhar para trás, viu um meteoro. Nosso protagonista tentou se mexer, mas sentia seu corpo estranho, até que olhou para sua mão. O Ox devia ser ela, mas agora era uma massa escura preta. Ok, deixou o nosso prota assustado. O que aconteceu com minha mão? Mas nisso o nosso prota encontrou uma pequena poça de água que estava na cratera, e ao ver via que agora era uma massa preta com duas fissuras vermelhas que eram olhos e dentes afiados. Mas que merda aconteceu com meu corpo? Espera, esses olhos e esses dentes, essa cor preta. Nisso, ao ligar os pontos, eu digo: não pode ser, eu sou o Venom, o meu simbionte favorito. Bem, segundo simbionte favorito, meu primeiro simbionte favorito é o Anti-Venom, mas eu também gosto do original, disse enquanto olhava meu novo corpo. Mas nisso eu sinto uma forte dor de cabeça e começo a receber informações. Que tipo de informações? Bem, informações de qual são meus poderes e como usá-los. E meus poderes são os poderes de todos os simbiontes, mas sem as fraquezas. Ter as habilidades de Kinu, regeneração, ranca, adaptação do Mauraga, ter os Zenkai do Broly Goku, poder roubar e copiar os quirks de quem eu quiser e poder os fundir ou aprimorar, e poder me dividir em pedaços pequenos que eu possa controlar, e se eles se juntarem com um hospedeiro, que eu possa controlar o hospedeiro facilmente, e poder virar uma forma humana e não precisar de um hospedeiro para viver, mas que ao sair do meu hospedeiro para usar minha forma humana, o hospedeiro continue com meus mesmos poderes, mas que eu possa escolher os poderes que ele vai ter, ser imune a qualquer veneno, doença ou sonífero, e poder criar simbiontes e xenopages que me obedecem, e por último ter uma mente colmeia. Após receber essas informações, eu fiquei surpreso e disse com um grito: assim eu estiquei meu corpo, virando uma pequena cabeça com pescoço esticado, olhando fora da cratera, vendo que eu estava em uma floresta. Nisso eu saio da cratera e disse: bem, agora devo saber em que parte do mundo ou em que universo estou e ver o que vou fazer. Nisso eu vejo um falcão que estava a alguns metros na minha frente e eu digo: bem, parece que minha carona chegou. Disse para pular no falcão, entrando nele e tomando conta do corpo, assim saindo voando para uma direção aleatória. 2 horas de voo depois, eu parei para descansar em um galho de uma árvore e vi uma placa que dizia cidade de Muzutafu a 2 quilômetros à frente. Nisso eu digo: espera, Muzutafu, eu conheço esse nome, a cidade de Boku no Hero. Eu estou no anime, apesar de que eu terei que ver se eu não estou em uma realidade onde o Izuku é odiado ou é traído. Disse sério enquanto comecei a voar na direção que a placa apontava, assim voando por aí, chegando em Muzutafu, vendo a cidade e pousando em um poste de luz. Bem, estou na cidade e já sei o que vou fazer. Vou procurar o recipiente perfeito. Vou atrás de Izuku Midoriya, ele será meu hospedeiro perfeito e eu serei o companheiro perfeito para ele. Disse para começar a voar e procurar o meu futuro hospedeiro. Assim fiquei até o anoitecer procurando. Nisso eu disse, pousando em um galho de uma árvore, e disse cansado: mas onde diabos está esse brócolis com pernas? O procurei por um dia inteiro e até agora nada. Mas nisso eu escuto uns roncos
e olho para baixo vendo um Izuku dormindo debaixo da mesma árvore que eu havia parado para descansar. Nossa, que sorte, mas também muito conveniente, disse para sair do corpo do falcão, me rastejando silenciosamente até o Izuku, entrando no corpo dele pela mão dele, assim começando a simbioses, e enquanto fazia isso eu aproveitei para ver as memórias dele, vendo que o Izuku tinha uma irmã chamada Izumi, e que ela é a Inko-mãe do Izuku. Eram bem protetoras com ele, que no dia seguinte eles iam no médico para saber que Kirk, Izuku e Izumi tinham, mas eu conhecia bem quem era o médico, por isso eu decidi me revelar assim que eles chegarem em casa, mas pelo cansaço de ter praticamente voado por toda a cidade até o anoitecer, e por eu ter trocado de hospedeiro, eu decidi dormir para recuperar as energias antes que eu me esqueça. Inko, aqui tem um Kirk de telecinese. Assim no dia seguinte eu acordei e vi como Izuku se vestia para ir no médico. Assim fomos e passou tudo no original, com a diferença que Izumi sim tinha um Kirk que era de controlar os elementos. Assim todos indo para casa e com Izuku ficando bem triste ao saber que não tinha um dom, mas assim que os pelo verde entraram na casa e Izuku ia pro seu quarto, eu apareci na frente de todos assim como Venom e disse: "Olá". Nisso todos gritaram de medo ao verem uma cabeça de matéria escura com olhos vermelhos e dentes afiados sair das costas do pequeno Brócoli. Quem é você? Muito prazer, sou Karma e você e meu hospedeiro. Nisso Izumi diz: "Coco, como assim meu Onisha e seu hospedeiro?" Bem, deixe-me explicar. Assim eu contando tudo sobre os simbiontes Gnu e tudo que vocês já sabem, mas inventei uma mentira que no meu universo eu absorvi o Gnu, assim virando um novo deus simbionte, e que meu universo se destruiu e eu parei aqui após cair com um meteoro, e que havia pego um corpo de um falcão velho para sobreviver, mas ao encontrar Izuku debaixo de uma árvore decidi que ele seria meu hospedeiro e que ele estranhamente era perfeitamente compatível comigo. Mas nisso Inko diz: "Espera, você entrou no corpo do meu filho ontem, não foi?" "Sim, por quê?" "Então, como os exames do hospital não te detectaram?" "Bem, isso é simples, a diferença dos outros simbiontes, eu posso esconder minha presença perfeitamente ao ponto de não ser detectado por nada, e também, meu olhar fica sério, não confio nesse doutor, ele tava escondendo alguma coisa." Assim que vocês entraram na sala, meus instintos diziam para eu ficar de olho nesse doutor, e que ele não era confiável, ele uma ameaça. Todos se colocaram tensos ao ver minha mudança súbita de humor ao me referir ao doutor, e pensaram que se aquele ser diz a verdade, eles teriam mais cuidado ao ir novamente com aquele doutor. Mas nisso eu olho para Izuku e minha expressão seria: volto a ser uma divertida, e eu disse: "Aliás, você tem um Kirk no caso 2. Nisso todos se surpreenderam e eu disse: "Eu dei o nome dos Quirks de grande sábio e mestre da criação. O grande sábio te permite saber qualquer coisa, basta você olhar. Exemplo, você é um mecânico, mas não entendem nada de carros. Com grande sábio você só lê um pouco sobre carros, ou só olha pro carro, e você já sabe o que tem que fazer, como se você fizesse isso desde criança. E o mestre da criação, você pode criar qualquer coisa. Exemplo, você pode criar um avião funcional a partir de folhas, gravetos e cipos." Todos estavam surpresos, pois essas habilidades eram incríveis. Mas Izuku diz meio decaído: "Mas com essas habilidades eu não posso ser um herói." Mas eu interrompi: "Quem disse? Olha, garoto, um herói não é alguém com uma capa e poder incríveis. Heróis são pessoas que salvam e ajudam uns aos outros sem esperar nada em troca além do mas comigo, garoto, você pode ser um dos heróis mais poderosos desse planeta." Izuku me via com surpresa: "Sério? Você tá falando sério? Está duvidando? Então olha só." Eu entrei no corpo do Izuku e envolvi ele com meu simbionte, mas mudando a cor do traje do Homem-Aranha, que impressionou os Midoriya, e eu disse: "Surpresos, mas calma que ainda não acabou." Eu controlo a mão do Izuku e faço ele disparar uma teia de simbionte em direção de uma boneca que tava na mesa, e de um puxão ela tava na mão do Izuku. "Calma que ainda não acabou não." Eu controlei o corpo do Izuku e dei um pulo e fiquei grudado no teto sem teia, só com os pés, e deixei o Izuku controlar o corpo. "Mãe, olha, eu tô grudado no teto", disse o pequeno Izuku correndo pelo teto. "Izuku, cuidado, você pode." Mas nisso Izuku cai, mas antes
antes de bater no chão vários tentáculos saíram dele o prendendo ao teto. Nisso Izumi diz correndo até seu irmão. Oni-chan, você está bem? Sim, irmã, estou bem graças ao karma. Eu desfiz o traje e saí das costas do Izuku e disse: não se preocupem, eu sou literalmente um salva-vidas embutido no Izuku. E olha que esses não são nem 1% do que eu posso fazer, isso e só o básico. Isso fez os Midoriya me olharem com uma cara de não é possível, pois eu já era forte. E se isso era só o básico, eles não queriam nem imaginar meus poderes mais fortes, mas nisso eu digo. Todos se olharam como se já soubessem que o que iam ouvir não ia agradá-los nem um pouco. E Izumi diz: e quais são esses dois jeitos? Bem, essa enzima se encontra no chocolate também, nos cérebros tanto humanos como animais, mas os que produzem mais essa enzima são os cérebros humanos. Isso fez os Midoriyas se assustarem, mas eu digo: mas não se preocupem, eu me adaptei para poder produzir essa enzima e outros nutrientes comendo qualquer coisa tanto orgânica como inorgânica. Isso fez os Midoriya se acalmarem e Izuku suspirar de alívio, pois ele só tinha duas opções: comer chocolate todo dia e possivelmente virar diabético, ou comer cérebros humanos. Mas ele agradecia aos deuses por ter sorte por ter um simbionte que não precisa comer cérebros para sobreviver. Mas nisso eu digo: mas não é só isso, mas também posso converter gordura a açúcar e outras coisas que fariam mal ao meu portador e transformá-las em nutrientes saudáveis. Ou seja, Izuku pode comer qualquer porcaria e eu transformarei em nutrientes a propósito. Olho pra Izuku, e Izuku tira a camisa. Todos me olharam com caras de que merda. Izuku com vergonha tira a camisa e que as duas pelo verdes viram deixou as duas com a boca aberta. E Izumi tava corada, pois Izuku tinha um corpo super musculoso. Imaginem que ao invés de Gohan e o Izuku criança, esse é um efeito secundário de eu estar em seu corpo. Basicamente eu ao entrar em um hospedeiro eu de forma passiva aprimoro as capacidades básicas dele. Exemplo: se eu tivesse um urso de hospedeiro eu duplicaria a força, velocidade, resistência, inteligente e os outros sentidos. Isso deixou todos com a boca no chão e os olhos como pratos. Mas nisso eu digo: bem, tá chato aqui, acho que vou sair um pouco. Disse pra eu sair do corpo do Izuku e ao sair comecei a crescer ficando do mesmo tamanho do Izuku, mas minhas aparências era de um ser feito de sombras com olhos brancos. Todos estavam surpresos e eu digo: bem, parece que eu adquiri a mesma idade de meu hospedeiro. Aí Izuku, quantos anos você tem? 5 anos. Por quê? Bem, então é por isso que eu tô tão pequeno e pareço uma criança. E bem, como eu não tenho idade, acho que isso é uma boa chance para entender como funcionaria esse treco de idades para vocês humanos. Após isso eu fui adotado pelos Midoriyas. Eu passava a maior parte do tempo dentro do corpo do Izuku, mas saía ou em minha forma de cabeça para conversa com ele ou em minha forma humana, a propósito a forma do Nu e uma forma temporária, pois eu posso mudar minha aparência. Mas dependendo se vocês comentem qual aparência vocês acham melhor, trocar minha aparência ou continuar na forma de Nu. Mas o personagem que vocês queiram que eu seja sem ser Nu, é obrigatório ter cabelo preto. Bem, continuando. Após esses conhecimentos haviam se passado alguns meses até que inevitavelmente eu tive que ir junto a Izuku e Izumi à escola. Assim eu estando dentro do corpo de Izuku esperando chegarmos. Enquanto isso, do lado de fora, Izumi e Izuku chegaram à escola e se despediram de sua mãe, entrando na escola e indo à sua sala de aula. E assim que chegaram ficaram conversar até que uma voz diz: oi Izumi, oi Izuku. Os dois olharam e viram um garoto de cabelos loiros e olhos vermelhos. Os olhava com sorriso. Esse era um muçulmano mais amado / odiado desse mundo, Katsuki Bakugou. Oi Katsuki, oi Kashan. Então já sabem quais são seus quirks. O meu é controle elemental, posso criar, manipular ou fundir todos os elementos. Legal. E você, Izuku? Eu tenho 3 quirks, 2 que são quirks mentais e um de mutação. Bakugou ficou chocado junto dos demais que ouviram isso. Assim um figurante diz: sério, mostra pra gente. Bem, ok, os meus quirks mentais são mestre da criação, que me permite criar qualquer coisa funcional com qualquer tipo de material, e o segundo é grande sábio, posso aprender qualquer coisa, basta eu olhar ou ler um pouco sobre. Todos estavam surpresos, pois eram ótimos quirks. Mas nisso outro figurante diz: mas é o terceiro quirk. Mas antes que Izuku diga algo, uma massa escura saiu das costas de Izuku e formou uma cabeça assustadora com dentes afiados e olhos vermelhos. Oi Izuku, tudo bom? Isso fez as crianças
crianças gritarem de medo ao me ver. Ei, gente, calma, tá tudo bem, ele é meu Kirk. Todos ainda assustados me olhavam com surpresa, mas nisso eu saí de Izuku e virei minha forma humana. Olá, muito prazer, sou Karma, disse com meu olhar neutro de sempre, mas todos estavam com a boca aberta vendo eu em minha forma humana. Assim foi como passou o dia comigo, Izumi e Izuku, nas primeiras aulas, que foram um tédio pra mim até que chegou a hora do intervalos. Assim, todos saindo das salas e indo pro pátio onde eu, Izumi, Izuku e Bakugou ficarmos conversando, mas após algumas horas eu escutei alguns sons e olhei para um canto e vi um grupinho formado por duas crianças de 9 ou 10 anos, um tenta um Kirk de fazer seus dedos se esticarem, outro com asas e cauda e chifres de dragão, e mais dois de 6 anos que um tinha um Kirk de mutações, pois ele parecia um lobo, e outro que parecia ter um Kirk de aumento de força. Esse grupinho tava batendo em 3 meninas, uma que eu reconheci e me surpreendi, pois a garota era Emiko Toga, só que criança, e a outra era uma garota de cabelo metade branco e metade vermelha com uma cicatriz, e outra era uma garota parecido com Bakugou. Os 4 idiotas estavam batendo na Toga chamando de vilã, e as outras duas estavam defendendo Toga, mas eles também começaram a golpear elas. Nisso Bakugou vê a cena e desconfura, como ó que esses figurantes inúteis de merda ousam bater na minha irmã, disse pra se levantar, mas nisso eu boto a mão no ombro dele. Relaxa, deixa comigo. Izuku diz, tem certeza, Karma? Se só observem, disse pra começar a me aproximar dos 4 imbecis e aumentar meu tamanho, ficando do tamanho de um ônibus, e disse atrás deles, então gostam de bater em garotas, não é? Os 4 olham pra trás e ao ver minha perna automaticamente olham pra cima vendo meu tamanho enorme. Kk, calma aí, cara, a gente só tava brincando com elas, né pessoal? Sim, e verdade, era só brincadeira, relaxa aí, cara. Aí pois agora eu quero brincar, disse pra pegar os 4 e pendurá-los pelas cuecas em um galho de árvore. Isso vai ensinar a vocês nunca mais batem em garotas, seus 4 manês, disse pra voltar ao meu tamanho normal e ir até as garotas. Vocês estão bem? Toga Sissimo, muito obrigado, e de nada, eu odeio valentões, bem prazer, sou Karma, disse com um sorriso brilhante que fez as 3 ficarem coradas. Meu nome é Miko Toga, o meu é Shouta Todoroki. Só sou Katsumi Bakugou, bem prazer em conhecê-las. Nisso Bakugou correu até sua irmã e diz, Katsumi, você tá bem, tá muito machucada. Não, irmão, eu tô bem graças ao Karma. Ufa, tô te devendo uma moeba de petróleo. Eu sei, bombeiro manda shopping, disse o que fez todos rirem, incluindo Bakugou. Aqui Bakugou não é tão egocêntrico como no original, aquele mais humilde, claro. Ainda é irritado a nível peixeiro, mas é tolerável. Assim o dia passou tudo normal, as aulas acabaram e Inko nos buscou e fomos pra casa, comemos e os Midoriya, e de noite todos foram dormir, bem quase todos. Podemos ver no interior de Izuku nosso prota vendo se Izuku tava dormindo mesmo, e após confirmar ele disse, perfeito, hora de ver como está meu pequeno. Se não sabe do que nosso prota está falando, vamos voltar um pouco no tempo. Flashback, podemos ver a parte em que Izuku, Inko e Izumi estavam no médico e como o doutor conversava com eles, mas sem ninguém perceber, uma pequena massa negra saiu do pé de Izuku e foi em direção do doutor, entrando no corpo dele. Fim de flashback. Agora vemos nosso prota fechado os olhos e controlando o pedaço que estava com o doutor, que estava atendendo um paciente, e após terminar o doutor saiu da sala de atendimento e foi até seu escritório, onde na porta tinha uma placa escrita não perturbe. Assim o doutor entrando e indo até uma estante de livros e puxando um livro de capa amarela, abrindo uma passagem, revelando o elevador secreto que o doutor entrou e selecionou o único botão que tinha no painel. Assim descendo pelo elevador, e após alguns minutos o elevador parou e as portas se abriram, revelando um laboratório cheio de cientistas e doutores indo de um lado pro outro, gnomos andando por todo lugar, e em salas de testes o doutor calmamente começou a andar pela instalação secreta, mas aproveitando, eu mandei o pedaço que estava com ele se dividir em outros 2 pedaços. Assim o pedaço obedeceu e dividiu-se em outros 2, e eu mandei um, entraram nas máquinas de criação de gnomos
dados e outro entrara no sistema do computador central para eu ter acesso livre a tudo. Assim os pedaços obedeceram saindo do corpo do doutor sem ninguém perceber e indo a seus objetivos. O pedaço 2 encontrou a central de fabricação de gnomos entrando na tubulação. Aviso aqui: as máquinas que criam os gnomos são interligadas umas nas outras, conectadas por uma tubulação. O pedaço, após entrar na tubulação, começou a infectar os gnomos. Se perguntam por que disso, eu digo: logo logo vocês vão saber. Assim os pedaços obedeceram saindo do corpo do doutor sem ninguém perceber e indo a seus objetivos. O pedaço 2 encontrou a central de fabricação de gnomos entrando na tubulação. Aviso aqui: as máquinas que criam os gnomos são interligadas umas nas outras, conectadas por uma tubulação. O pedaço, após entrar na tubulação, começou a infectar os gnomos. Se perguntam por que disso, eu digo: logo logo vocês vão saber. O outro pedaço rastejou pela instalação até encontrar o computador central. Assim entrou nele, começando a ver todas as informações de tudo que estava no computador, todas as ligações, conversas, mensagens, tudo. Assim eu dei a ordem para os pedaços continuarem infectando e espionando os vilões. Assim me desconectado e disse com um sorriso: bem, as coisas vão ficar bem divertidas daqui a alguns anos. Bem, aqui deixo o vídeo, pessoal, espero que tenham gostado. E não se esqueçam de se inscrever e deixar o like, que ajuda demais o canal a crescer. Bem, muito obrigado e até o próximo vídeo.